Excelência, e quero concordar com o discurso de Vossa Excelência de que faltam políticas públicas para o desenvolvimento do interior do Estado. No entanto, quero chamar Vossa Excelência a uma reflexão no que diz respeito ao estabelecimento dessa contradição entre os 61 municípios do interior do Amazonas e a cidade de Manaus. E eu explico a Vossa Excelência por quê. É verdade que Manaus fica com 63% dos 25% de parcela de ICMS que pertence aos municípios. Isso parece absolutamente desequilibrado. Esse desequilíbrio é fruto de dois fatores. 60% da população do estado do Amazonas está em Manaus e mais de 90% da economia do estado do Amazonas está em Manaus. E é população e economia que estabelece os critérios de quanto cada município vai participar da distribuição de ICMS. No entanto, deputado Wilson Lisboa, a reflexão que eu peço a Vossa Excelência é o seguinte: os municípios dividem 25% do ICMS, o Estado fica com 75%. Aí, os 61 municípios miram toda a sua artilharia para a cidade de Manaus, porque ela fica com 60% de 25%, que não dá 15%, e esquecem que tem um ente federativo onde não mora ninguém, porque ninguém mora no estado, as pessoas moram na cidade. Tem um ente federativo que, se não asfaltam a vicinal ou se falta uma escola, não é na porta dele que bate, é na porta do prefeito, que fica com 75% da receita de ICMS. Portanto, deputado Wilson, a artilharia dos 61 municípios do interior do estado do Amazonas não tem que ser mirada para Manaus, ela tem que ser mirada para quem fica com a maior parte do bolo. E a maior parte do bolo fica com o governo do estado do Amazonas. E aí, deputado Wilson Lisboa, a política que o governo do estado do Amazonas tem para o interior do estado, sabe qual é? É de 2 em 2 anos ir asfaltar a rua. A cada eleição você vai no interior do estado do Amazonas e o que o governo está prometendo é asfaltar a rua e fazer meio fio. Ou não é? Ou não é? Portanto, deputado Lisboa, nós precisamos fazer uma reflexão mais profunda de uma distribuição mais justa do ICMS. O governo do estado precisa ter uma política de repasse fundo a fundo, de repassar do fundo estadual para fundos municipais e apenas fiscalizar a execução da obra. Porque prefeito não tem que ficar de pires na mão pedindo para governador dinheiro, não. Ele tem que receber recurso lá na ponta, ter liberdade para executar e ter a fiscalização dos órgãos de controle. Nós precisamos empoderar os municípios amazonenses. Eles precisam ter autonomia, não tem cabimento o Estado ter que ir asfaltar a rua no município. Esse recurso tem que estar lá, para o município executar. É preciso de governantes que tenham coragem de perder poder, de distribuir poder. É preciso um governador que tenha coragem de distribuir poder com o prefeito, de garantir recursos para o prefeito bem exercer o seu trabalho, sem ficar de pires na mão aqui. Vamos pegar um exemplo, deputado Wilson Lisboa, o FTI, é um fundo de desenvolvimento do interior do estado. Aí eu concordo com a crítica de Vossa Excelência. Aí o governo do estado pega o FTI, que é um fundo para desenvolver o interior do estado, e paga todas as desapropriações do Prosamin, que é em Manaus. Então, deputado Wilson Lisboa, o que eu quero dizer como síntese dessa parte que faça a Vossa Excelência, é pedir que nós façamos uma reflexão de que o vilão dessa história não é a cidade de Manaus. O vilão dessa história é o governo do estado do Amazonas, que fica com a maior parte do ICMS. Mas a outra reflexão que nós temos que fazer, deputado Wilson Lisboa, e aí uma reflexão política, é que nós, e entre esse nós, eu digo a classe política, mas me excluo, e vou lhe explicar porque que me excluo, é que nós insistimos em fazer discursos
de que não existe política de desenvolvimento sustentável para o interior do Estado, e insistimos em apoiar, votar e fazer campanha para quem governa o Estado há 32 anos e não desenvolveu política para o interior do Estado. Porque, vamos lá, se não tem política para o interior do Estado, a culpa é de quem? É de Vossa Excelência, que nunca foi governador? É de mim, é minha, que nunca foi governador? É do deputado Chico Preto, que nunca foi governador? É do deputado Cabo Maciel, que nunca foi governador? Não, tem nome. Só 4 homens governaram o Amazonas desde 1982. Gilberto Mestrinho, Amazonino Mendes, Eduardo Braga e Omar Azize. São eles, deputado Wilson Lisboa. São eles que não criaram essas políticas. E aí nós criticamos aqui que eles não criaram essas políticas nos últimos 32 anos e daqui a 3 meses estamos no palanque pedindo voto para eles. Não dá. Não dá. Portanto, eu queria chamar Vossa Excelência a essa reflexão do ponto de vista fiscal, de que a distribuição do ICMS precisa ser mais justa, e do ponto de vista político, que esse abandono não é filho de uma proveta. Esse abandono tem pai, e o pai desse abandono é quem governa o Amazonas desde 1982, e desde 1982 o mesmo grupo político governa o Amazonas. Muito obrigado, deputado Wilson.